Olá, está começando mais uma edição do programa A Polêmica Especial Eleições 2016 e hoje nós vamos conversar com um cientista político e professor da UENF, Hamilton Garcia, ele que está aqui ao meu lado, vai falar um pouquinho mais sobre política hoje com a gente. Hamilton, de acordo com o TRE, Campos tem hoje 359.323 eleitores. Eles vão escolher um novo prefeito e 25 vereadores. E o Brasil está vivendo aí um momento político muito conturbado, né? E em meio a esse furacão acontecem as eleições municipais. Como o senhor avalia que isso pode impactar nesse pleito? Bom, a eleição municipal já está impactada, né? Negativamente. Ela está já vem eclipsada pela crise nacional e pelas Olimpíadas. Então é uma eleição meio que vai ter que disputar o seu lugar. Se a gente levar em conta que vai ser a primeira eleição com uma restrição ainda não testada em termos de financiamento de campanha, com modificações na parte televisiva e de tempo de campanha, então é uma eleição realmente sui generis, né? Porque o grande desafio dela, mais do que todas as outras eleições que ocorreram até aqui, é chamar a atenção do eleitor. É verdade. Que vai ter muita coisa para distraí-lo, né, nesse processo. Jogos Olímpicos, a Operação Lava Jato, as agruras do governo do Michel Temer. E, então as questões municipais vão estar imprensadas e vão ter que ser tratadas em meio a essa conjuntura que é desfavorável a essa eleição, me parece. Como é que o eleitor vai reagir? Talvez reaja com desânimo. Se você estivesse num país onde a política fosse culturalmente valorizada, que não é o caso, né? O brasileiro tem um certo orgulho de dizer que não gosta de política, então até esses elementos todos poderiam ser elementos que levassem a uma participação maior, a um incentivo para a participação. Mas eu acredito que acaba sendo um desvio de atenção, né, para os problemas locais e isso pode acarretar, se não as taxas já conhecidas de abstenção, até um aumento nelas. Agora, o senhor acredita que o eleitor ele está mais participativo, até devido a essa questão das redes sociais? Você acha que ele está exigindo mais, cobrando mais? Aí, pulando um pouco para o cenário local, você acha que o campista, o eleitor campista, ele cobra? Olha, a internet, de fato, né, essa crise nacional mostrou que a internet entrou como um fator decisivo no cálculo político de todos os atores. Porque ali você tem tanto uma divulgação bem ampla do noticiário, né, e das opiniões que circulam entre os diversos segmentos sociais, como também você tem a possibilidade dos indivíduos se manifestarem, né? Se manifestarem e conseguirem uma certa visibilidade. Então isso realmente é um fator novo que que aponta no sentido contrário, aponta no sentido de você ter um engajamento maior. Agora, a gente não sabe ainda o alcance efetivo dessa participação pelas redes em termos do voto. Porque aí existe uma diferença entre aquilo que as pessoas estão debatendo em casa, nos locais de trabalho, enfim, na vizinhança, e as opções que o sistema político oferece. Porque, no final das contas, o que leva a pessoa a votar e a se engajar no momento eleitoral, não no momento político, de fato, o debate na rede é pré-eleitoral, né? E está muito intenso, desde da crise que se abateu sobre o país, sobretudo, desde a eleição, pelo menos de 2014, né? Mas o que leva, ao final das contas, as pessoas comparecerem às urnas são os candidatos, são as opções que as pessoas têm e se elas são atrativas. Então, nesse sentido, não dá para saber o comportamento exatamente. Olhando para Campos, você está numa situação diferenciada porque você tem um grupo político, que é o grupo do Garotinho, que atravessa um momento muito ruim em termos da aprovação do seu governo e as expectativas
para esse grupo são bastante negativas. Então, isso deve chamar mais a atenção do eleitor. Mas, de novo, vai depender, nesse contexto de crise local também, desse aumento da competitividade local, da habilidade dos candidatos, sobretudo os de oposição, de chamar a atenção do eleitor e conquistar o eleitor para o voto. Né? Porque isso é que é decisivo. Você olha as pesquisas e, 70% das pessoas querem mudança na cidade. Mas na urna, o que vai realmente se manifestar dos 70%, quem foi atraído por alguns candidatos. Entendi. Então, essa tendência à mudança só se realiza se os candidatos forem suficientemente hábeis e competentes numa campanha problemática, como a gente já viu que vai ser, para atrair o eleitor, levar ele à urna. Então, essa é uma questão que só na eleição a gente vai ver o que vai acontecer. Só em outubro. É só em outubro. Embora você olhando para os candidatos que estão se apresentando, existam novidades, candidatos jovens, tudo isso que estão nas redes sociais de uma maneira... Você acha que essa coisa dos candidatos jovens dá uma esperança? Sim, porque como eles já estão nas redes sociais, né, debatendo a política, porque são jovens, né? Então eles já fazem a política, mesmo quando têm uma visão tradicional da política, já fazem a política de outra maneira. É o problema da sucessão geracional. Quer dizer, independente da orientação ideológica, o fator geração já acrescenta uma série de novos elementos na competição política. Então, se esses jovens candidatos tiverem, de fato, um protagonismo, chamarem a atenção, eles podem, sim, levar o eleitorado a uma participação eleitoral intensa e produzir resultados novos na eleição. Mas isso é uma questão que está em aberto. Agora, o senhor disse uma coisa muito interessante agora há pouco, que é uma questão que me chama muita atenção. A maioria dos brasileiros ostenta dizer que não gosta de política. Isso tem um reflexo ruim, principalmente para o país, né? Como um todo. É natural que eles não gostem de política, né? Porque política nunca foi uma tradição popular no Brasil. E na nossa história republicana, que já vem desde o século XIX, a política só passou a ser um assunto popular depois de 1930. E, mesmo assim, esse assunto popular era um assunto mediado. Quer dizer, o povo era chamado a participar, mas não tinha participação direta, a participação era indireta. Se você olhar os partidos populares que existiam na época, por exemplo, nos anos 40, depois da Constituinte de 1946, que foi um marco da democratização do país, você vai ver que os dois partidos populares, o PCB e o PTB, o PCB foi cassado e o PTB foi o partido que continuou até os anos 60. O PTB era essencialmente um partido de advogados ligados às questões trabalhistas e outros membros da classe média que tinham proximidade com o mundo popular. Então, a participação direta da população ela foi muito recente em termos do engajamento partidário, né? Os trabalhadores, a população mais pobre, que geralmente se engaja em partidos de esquerda, isso foi um fenômeno dos anos 70, no final do governo militar, quando os partidos de esquerda tiveram mais liberdade, surgiu o PT, que representou o Lula em particular. Grande parte da mística do Lula vem exatamente desse elemento. Sindicalista, né? Um trabalhador. Sindicalista. Pela primeira vez, um líder operário, não é que ele tenha sido o primeiro operário a ser presidente. Você teve, na eleição de 1930, você já teve um operário, era um marmorista, Minervino de Oliveira, não me recordo o nome dele. Foi o primeiro candidato operário, mas não teve candidato do Bloco Operário Camponês, que era uma coalizão montada pelo Partido Comunista naquela época, mas não teve expressão política, né? Ainda mais numa eleição ainda que pré-revolução de 30, né? Uma eleição que era decidida na base da fraude eleitoral, né? Porque o mesário desenhava o voto, escrevia o voto do eleitor. Então, desde aquela época, né? A gente já tinha as coisas erradas da política. Isso vem de muito longe. Então, por tudo isso, o eleitor nunca teve muito incentivo, né? Seja pelas fraudes, né?
seja pelo modo como o Vitor Nunes Leal é um autor importante para entender a história política do Brasil. Ele fala sobre isso, quer dizer, você primeiro deu liberdade política às pessoas sem dar condições sociais e econômicas para que elas pudessem exercer a liberdade política. Então o sujeito tinha o direito de voto, mas ele era dependente, até os anos 30, dependente de transporte para ir votar, de alimentação para ir votar, né? As urnas não estavam nos lugares onde a maioria do eleitor morava, né? Estavam em lugares mais urbanos, a maioria do eleitorado era rural. Então, tudo isso era uma série de formas de manipulação da vontade que não criou uma cultura de participação. Na verdade, como diz o Vitor Nunes, a participação política até os anos 30, isso mudou com a Revolução de 30, mas até os anos 30, a eleição para grande parte da população rural no Brasil era uma festa, como se fosse uma festa junina, em que as pessoas iam lá se reunir para votar, tinha festa, comida, tudo de graça, tudo bancado pelo coronel, né, que organizava a eleição nesses lugares e, portanto, a política propriamente dita ficava num terceiro plano, né? Isso para não falar das ditaduras. Os vários momentos autoritários pelo qual o Brasil passou, que não só desestimulava a participação política da maioria, como ceifava as lideranças que apareciam naturalmente, espontaneamente. Então, tudo isso, você juntar tudo isso na história republicana brasileira, é natural que as pessoas não gostem de política. Sobretudo quando elas veem como a política é feita, a maneira confusa como ela se organiza, as práticas. A política não é exatamente assim um lugar que atrai talentos, né? Os talentos que são atraídos são as pessoas, mais pela esperteza, mais pela sagacidade, pela malandragem. Esse é o estigma que a política criou. Os bons quadros da política brasileira, sobretudo depois desse último período militar, dos anos 60 até os anos 70, eles foram forjados muito especificamente em alguns movimentos, como o movimento sindical, etc. E mesmo assim, como a gente viu com o PT, não se livraram de repetir as velhas práticas de antes da Revolução de 30, das elites agrárias. Então, as pessoas se desiludem, né? Quer dizer, elas votam numa opção, como foi o PT a certa medida. Então, por tudo que você olha para trás, de fato, não existe uma razão sólida para que as pessoas gostem de política. A política é uma coisa que se impõe a ela, né? E ela, enfim, quando tem liberdade de dizer o que acha, olha e não gosta. Agora, o eleitor campista, a princípio, gosta de política. A gente tem alguns exemplos aí que mostram isso. O senhor acredita que ele é politizado, mesmo gostando de política? Eu não conheço essas pesquisas que falam sobre o comportamento do campista, mas a impressão que eu tenho, eu sou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro você tinha, era muito politizado, foi capital, né, do Império, da República, por um longo período. Então, é uma cidade, a Guanabara, né? A antiga Guanabara. Então, ali você tinha realmente uma politização muito grande, porque é muito próximo dos centros de poder, né? E muito influenciado pelos intelectuais, pelas forças que disputavam e que organizavam o Estado brasileiro. Agora, no interior, de um modo geral, e eu estou morando aqui na região já há uns 6 anos, e frequentando há uns 16 anos, o que eu vejo, talvez, é que você tem uma cultura política razoavelmente apurada entre as pessoas de classe média para cima, mas nas classes populares você tem, que são majoritárias, né? As classes com menos escolaridades e mais empobrecidas, você tem uma visão da política que é muito assistencialista, né? Então, talvez essa visão que se tem aqui no local de que o campista gosta de política seja em função do modo como a política era feita aqui até pouco tempo, né? Mas eu acho que isso mudou muito a partir dos anos 80, com a redemocratização. A política, ela virou uma atividade de massa, ampla, de amplos setores. Se você for levar em conta esses setores majoritários, eu acredito que a ideia da política, então, fica muito enfraquecida, né? Porque
A própria trajetória do Garotinho mostra um pouco isso, né? Ele se elege prefeito naquele movimento Muda Campos, que é um movimento essencialmente de classe média, né? Muito politizado, muito interessante, que tem várias correntes ideológicas e partidárias em torno desse movimento, mas não era um movimento de opinião que abarcasse os setores mais populares. Tanto é que o Garotinho, uma vez eleito, ele acabou fazendo uma política não tão diferente assim, embora com muitos aspectos de renovação, não tão diferente assim do que se fazia anteriormente. Ele criou, inclusive, uma nova oligarquia, né? Como isso se explica? Isso se explica pelo fato de que o eleitorado, ele percebeu que a maioria do eleitorado se interessava pela política como uma esfera de benesse, uma esfera de assistência, de troca mútua entre o governante e os desassistidos. Então, isso permite ao dirigente político essa margem de manobra, né, muito grande. E não creio que isso seja gostar de política. Isso é gostar de obter privilégios para si, para sua família, obter um cargo em comissão, se obter manter no poder, se eu diria isso. Da parte de quem vota nessas oligarquias, é ganhar algum benefício em troca de mantê-los no poder. Eu acho que isso não é exatamente gostar de política. Gostar de política é você tomar uma posição política para além dos seus interesses meramente individuais e privados, né? Ou seja, tomar uma posição política a partir do seu lugar na sociedade, sua identidade, sua autoidentidade social. E aí a política aparece como uma atividade, assim, com um certo desprendimento dos interesses mais mesquinhos mesmo das pessoas, né? Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o Hamilton Garcia.